Por que 2020 foi um ano tão intenso? Bom, nesse vídeo eu vim conversar com vocês um pouco sobre esse ano de 2020. Eu tenho escutado muitas pessoas falando que foi um ano muito difícil e, particularmente, para mim também foi um ano muito desafiador, porque foi um ano que me trouxe muitas mudanças externas e muitas mudanças internas também. Bom, o nosso planeta está passando por uma transição planetária. Essa transição planetária para uma mudança de era. E essa transição planetária, ela leva um certo tempo. Se você for parar para pensar, quando você toma consciência de algo que você tem que mudar na sua vida, por exemplo, um hábito, você não consegue mudar esse hábito, por exemplo, da noite pro dia, né? Você sabe que para fazer essa mudança de hábito leva um certo tempo. A mesma coisa acontece nessa transição. Para que a gente mude de era, para que o nosso planeta mude de era, a gente precisa passar por uma transição. E essa transição leva um certo tempo. Como a gente faz parte de Gaia, como a gente faz parte do planeta Terra, nós sentimos essa transição na nossa vida, a gente consegue ver essa transição externamente, a gente consegue sentir também essa transição no nosso corpo. E 2020 foi um ano muito importante mesmo para essa transição planetária, porque foi um ano em que a gente tomou consciência de tudo aquilo que a gente precisa mudar. A gente começou a tomar consciência das coisas que a gente precisa mudar. E coisas que talvez a gente não queria enxergar, coisas que a gente tinha noção, mas a gente estava deixando de lado, coisas que chegaram a um certo momento em que vieram à tona para que você pudesse olhar, para que a nossa sociedade pudesse olhar, para que todo mundo pudesse olhar. 2020 começou com uma pandemia, né? E essa pandemia colocou todo mundo dentro de casa. Colocou todo mundo na companhia dos seus familiares, né? De pessoas que moram com você. Te colocou sozinho com você mesmo. Então, esses momentos, né? Por exemplo, às vezes você pode ter acontecido de você morar com uma pessoa, mas você nem lidar tanto com aquela pessoa, sabe? E ao chegar essa pandemia, você precisou aprender a conviver com essa pessoa. Conviver com o outro não é fácil, porque a gente já não sabe lidar com as nossas questões, já não sabe lidar com as nossas sombras. Imagina quando a gente começa a lidar com o outro, né? São dois universos diferentes, são duas pessoas diferentes. Então sempre vai haver aquelas brigas, aqueles desentendimentos. Então, isso foi uma das coisas que 2020 nos trouxe. E fora isso, 2020 colocou a gente nesse campo do autoconhecimento, né? Porque muitas pessoas começaram a ficar em sua própria companhia. Ficando em sua própria companhia, você começa a enxergar as suas questões. Você começa a enxergar coisas que você realmente, né, igual eu falei no início do vídeo, deixava de lado, e coisas que começaram a vir à tona, para que você simplesmente trouxesse luz. Trazer a luz é trazer consciência para aquilo que está de lado, para aquilo que está escuro. Quando a gente traz consciência, a gente consegue enxergar certas coisas que precisam ser transformadas, por exemplo. E eu acho que 2020 trouxe muito isso à tona. Trouxe muitos assuntos, muitas coisas para que a gente pudesse enxergar.
para que a gente pudesse tomar essa consciência, para começar realmente a entender o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Então, realmente trouxe esses assuntos à tona, trouxe essas sombras, trouxe essas questões, né, de relacionamentos, de relacionamento com outro, de relacionamento consigo mesmo, à tona para que você pudesse olhar. E quando a gente lida com o outro, a gente está lidando com a gente também, né? E geralmente pessoas mais próximas, elas conseguem nos mostrar aquilo que precisa ser enxergado dentro de nós. 2020 trouxe a importância desse autoconhecimento, a importância da gente se autoconhecer, a importância da gente voltar esse olhar para dentro. A gente está acostumado a viver uma vida muito no externo, a se identificar com as coisas muito externamente, e a gente deixa de lado o nosso autoconhecimento, a gente deixa de lado esse processo que é tão importante para a nossa jornada aqui na Terra. Tomar consciência das nossas coisas, tomar consciência daquilo que está internamente é extremamente importante. Porque quando você inicia esse processo de autoconhecimento, você começa a enxergar a vida de outra maneira. Você começa a entender e você traz a sua autorresponsabilidade. Você para de julgar o outro. Você para de colocar a culpa no outro e você volta esse olhar para dentro. Eu entendo que 2020 realmente foi um ano difícil, que foi um ano realmente muito desafiador, porque quando eu entrei no meu processo de autoconhecimento, não foi nada fácil. Quando eu vi que eu precisava me conhecer, quando eu voltei esse olhar para dentro, não foi fácil. É realmente um processo muito desafiador, porque a gente começa a lidar com questões que a gente não queria lidar. A gente começa a lidar com questões que a gente não queria aceitar. E a gente entende o quanto é importante, a gente entende o quanto é necessário aceitar até as nossas questões mais sombrias, mais profundas, porque tudo faz parte do nosso ser. Então, 2020 foi difícil, foi desafiador, porque colocou a gente de cara com aquilo que a gente não queria enxergar. Colocou a gente de cara com aquilo que a gente precisava tomar consciência. E 2020 não pode ser esquecido, porque não tem como ser esquecido mais. Porque a partir do momento que você toma consciência de algo, é muito difícil você tentar fechar os olhos e não querer enxergar mais. Porque você sabe que aquilo ali existe para você olhar, para você curar, para você trazer luz e para você aceitar também essas sombras. Então, tudo isso que 2020 te trouxe, todos os aprendizados, todo o amadurecimento, todas as questões para que você pudesse enxergar, para que você pudesse tomar consciência, foram questões que, se você ainda não começou a dar atenção, a ir em busca das mudanças necessárias, essas questões vão continuar batendo na sua porta, até que você comece a mudar, a curar, a aceitar. E como eu falei no início desse vídeo, o nosso planeta está passando por uma transição planetária. A gente faz parte desse planeta, então a gente consegue sentir, sim, todo esse caos que 2020 está trazendo. A gente consegue sentir esse caos, né, que 2020 trouxe, e que esse caos ainda não foi embora, né, porque não é porque o ano acabou, que 2021 começou, que o caos foi embora, porque não foi. Porque as coisas ainda não foram totalmente transformadas, né? A gente não consegue transformar tudo de uma vez. Isso leva um tempo. E esse tempo é essa transição. E esse início, né, dessa transição realmente trouxe esse caos, né? Porque o caos, ele traz tudo à tona para que você olhe e para que você gere movimento.
Porque a gente só consegue se transformar através da nossa movimentação. A gente não consegue transformar parado na nossa zona de conforto. Então, 2020 te tirou da sua zona de conforto, trouxe essa movimentação para uma transformação. E uma transformação que leva um certo tempo até você se adaptar, a essas mudanças necessárias. Porque a gente precisa se lembrar que nós estamos aqui em busca da nossa evolução. E evoluir é um processo que realmente exige muito de nós, mas que também a gente pode não conseguir entender todo esse caos, toda essa transformação que tem que acontecer de início, sabe? Quando a gente tá no meio desse caos, a gente não consegue entender por que tá havendo isso. Mas que depois, lá na frente, a gente consegue se lembrar de que isso era necessário para que tudo isso precisasse acontecer e você chegasse até lá. Então eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar para trás e agradecer por 2020 ter te trago muitos aprendizados, muitos desafios, muitos momentos difíceis, muito caos, porque lá na frente você vai entender que ele era extremamente necessário para a sua jornada. Então é isso. Eu senti vontade de vir aqui trazer esse assunto nesse vídeo, porque muitas pessoas estão querendo esquecer o ano de 2020, esquecer tudo que trouxe. E porque realmente foi um ano desafiador, né? Igual eu já falei, pra mim também foi um ano muito desafiador, porque me trouxe muitas mudanças internas e externas. Mas que eu consigo entender que são mudanças necessárias, mas eu consigo entender porque eu já venho nesse processo de autoconhecimento há muito tempo. E como eu falei, quando a gente dá início a esse processo, realmente não é um processo fácil, é um processo desafiador, que exige muito de nós, mas que aos poucos a gente vai se adaptando a esse processo e aos poucos a gente entende que é um processo que leva um certo tempo e que a gente realmente vai levar esse processo de autoconhecimento até o nosso último dia aqui. Então, se você gostou desse vídeo, desse bate-papo sobre 2020, deixa o seu like aqui embaixo. Se quiser também deixar algum comentário, eu leio e te respondo depois. Se inscreva nesse canal, eu trago vídeos novos toda semana. E ative o sininho para ficar por dentro das novidades, tá bom? Um beijo e nos vemos nos próximos vídeos.